לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך. Nós vamos então dar continuidade. Nós estamos hoje estudando a 45ª Parashá, que é a Vaet Hanan, e supliquei. Como está aí na tela para vocês, a porção fica no livro de Devarim, conhecido como Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23 até o capítulo 7, versículo 11, e as porções complementares estão aí, dos profetas e da Brit Hadashah estão aí, que você pode acompanhar. Vamos juntos avaliar essa porção, aquilo que dentro do nosso tempo será possível. Um breve resumo da Parashá. Essa porção, Vaet Hanan, que significa e supliquei, ela aborda principalmente os tópicos principais. É a súplica de Moisés para entrar em Canaã. Por isso o texto é identificado como Vaet Hanan, e supliquei, porque a primeira palavra mais importante, que chama mais atenção ali no primeiro versículo dessa porção, é e supliquei, se referindo à súplica de Moisés para entrar na terra de Canaã. Em seguida, Moisés relembra a caminhada pelo deserto e exorta o povo à obediência aos mandamentos do Eterno e enfatiza o quão sério é o pecado de idolatria. Da mesma forma, a porção também trata das 3 cidades de refúgio que foi designada antes da travessia do Jordão. Moisés também aborda nessa parashá, nessa porção, as 10 palavras, ele repete as 10 palavras, o que é conhecido como os 10 mandamentos. Nessa parashá tem a porção mais famosa, né, entre o povo de Israel, que é o Shema, Devarim, Deuteronômio 6,4, que diz: ouve Israel, Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Está nessa porção, e encerra com a ordem para destruir as 7 nações que habitavam em Canaã. É interessante lembrar que muita gente, eu já ouvi isso, já ouvi pessoas comentarem que a Adonai, que a Torá, o chamado Velho Testamento, né, que era um livro complicado, porque tinha ordens para matar nações inteiras. Vale lembrar que os únicos povos que o Eterno mandou destruir foram estas 7 nações. Outra nação qualquer que entrasse em guerra com Israel, primeiro Israel deveria mandar a proposta de paz. Se aquela nação aceitasse, não haveria matança, não haveria mortandade em guerra. Mas essas 7 nações, Adonai determinou destruir. E muitas pessoas não compreendem isso e criticam. Mais na frente eu vou comentar um pouquinho sobre alguns porquês dessas questões. Tem pessoas que acham que a pena de morte que tem nas Escrituras, na Torá, que Adonai decretou para essas 7 nações, e em alguns tipos de pecados foi decretado pena de morte. Tem pessoas que acham isso um absurdo. Eu vou fazer um comentário aqui, me perdoe quem achar que eu estou sendo exagerado, eu estou falando bobagem. Mas existem coisas que acontecem pelo mundo, existem tipos de pecados, existem coisas que acontecem pelo mundo afora, nos nossos dias inclusive, que se fosse divulgado, se as pessoas vissem, por exemplo, estupro de crianças, torturas que há dentro de presídios que traficantes fazem com pessoas, com rivais lá dentro, coisas desse tipo. Se pessoas comuns pudessem ver
vídeos, filmagens, como eu já vi, por exemplo, eu duvido que essas pessoas achassem que a pena de morte que o Eterno descreve na Torá seria algo sem valor, seria algo perverso. Porque às vezes acontece muita hipocrisia. As pessoas, porque veem acontecer em outras, não levam muito a sério. Eu acho que não é nada demais, mas eu fico imaginando muitas autoridades, juristas, juízes que acham isso um absurdo. Eu queria, se você visse sua filha, seu filho, criança, passar por isso. Você que é jurista, você que é legislador, se você presenciasse, se você pudesse ver um vídeo de uma filha sua, criança, um filho seu, sendo estuprado por um bandido, crianças que chegam ao ponto de morrer, de tamanha violência, eu duvido que você, vendo isso acontecer com um filho seu, com uma pessoa que você ama, se você ia achar que a pena de morte que a Torá descreve para alguns tipos de pecados, que se era coisa cruel, se era coisa absurda, eu duvido. Você pode até agora estar dizendo, continua sendo, porque, me desculpe, mas certamente você está falando isso porque você não passou por isso, ou então porque você é hipócrita mesmo. Mas se você passar por isso, eu duvido, se você presenciar cenas que acontecem pelo mundo afora ainda hoje, eu duvido que você continue pensando assim. Repito, pode até pensar hoje, porque não está vivendo na pele, ou então porque é hipócrita mesmo, né? Eu tenho que ser sincero, falar o que eu penso. Estou pensando dessa forma. Há muita hipocrisia pelo mundo afora, há muita hipocrisia no meio de pessoas, inclusive de autoridades, legisladores, porque é fácil quando você vê as coisas acontecer nos outros. Quando você vê na sua própria carne, aí as coisas mudam de figura. E Adonai sabe o que é que o ser humano sente, por isso ele decretou penas pesadas para pecados pesados. Mas vamos continuar. Primeiro eu quero abordar um ponto interessante nessa paraxá, que eu acho fantástico. Essa paraxá, ela esclarece para nós vários termos que é usado no dia a dia, principalmente na liturgia judaica, e que nas versões em português das Escrituras, é traduzido de forma diferente, mas isso aqui vai esclarecer, ajuda bastante no esclarecimento do significado de certas expressões. Devarim, Deuteronômio, eu estou usando aqui a Bíblia, a versão João Ferreira de Almeida, e a Bíblia hebraica Stuttgartensia. Devarim, Deuteronômio capítulo 3, versículo 24, que é logo o início dessa porção, que fala: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. E ele continua falando. A palavra que as traduções em português trazem aí, a frase, né? As duas palavras, como Senhor Deus, é essa aí, que está em hebraico em cima. Adonai, Yud Rei, Vav Rei. Aqui ajuda-nos no entendimento de que, embora o tetagrama convencionou-se a ser chamado, a ser pronunciado como Adonai, para evitar a pronúncia do tetagrama, que existe muita dúvida de como é a verdadeira pronúncia, embora se chame o tetagrama de Adonai, existe a palavra específica na Torá, Adonai, que é essa aí, que é a primeira palavra da direita, que está em hebraico aí, o primeiro tópico, Adonai. Adonai, e o tetagrama em seguida, Yud Rei, Vav Rei. Por isso que eu acho fantástico você se dirigir ao Eterno, chamando-o de Adonai, ou até mesmo de Senhor, que Senhor é a tradução de Adonai para o português. Convencionou-se traduzir Adonai como Senhor. Então eu acho fantástico, por isso que quem me conhece sabe que eu uso muito a expressão Adonai, porque é uma palavra que é específica para se referir ao Criador. Não é o nome dele. O nome dele é o Yud Rei, Vav Rei, que não se sabe exatamente a pronúncia correta. Mas o título é Adonai. Então está se referindo somente a ele. Isso é fantástico. Em seguida, no capítulo 4, versículo 3, quando Moisés fala: o Senhor teu Deus
a expressão é essa: Adonai Elohecha, o Senhor teu Deus, Adonai Elohecha. Você vê que já é uma forma diferente da palavra Elohim, né? Você vê que a raiz é a mesma, mas já não é Elohim, já é Elohecha, o Senhor teu Deus. Em seguida, Adonai Elohechem, que é o Senhor vosso Deus, capítulo 4, versículo 4. Você vê aí, está em hebraico também em cima, Adonai, aí está Badonai, porque o bet aí é uma contração, né? A palavra em si é Yud, Rei, Vav, Rei. Adonai, em seguida, Elohechem, o Senhor vosso Deus. No capítulo 4, ou seja, no versículo seguinte, você vê que num pequeno trecho aparecem todas essas expressões. Eu acho muito, muito legal isso. Adonai Elohai, o Senhor meu Deus. Por isso que aquela música, né? Gado Elohai, Adonai Elohai, o Senhor meu Deus. Isso é muito bonito. Isso é a chamada língua santa. São as palavras pela qual originalmente se dirige ao Criador. É por isso que os irmãos que me conhecem sabem que na liturgia e até no dia a dia eu gosto muito de usar a palavra Elohim ao invés de Deus. Não tenho nada contra se usar Deus, desde que você saiba a quem você se refere. Se você sabe que quando você usa a palavra Deus, você não está se referindo a Zeus, mas sim ao Deus de Israel, ao Elohim de Israel, não vejo problema algum. Mas eu, particularmente, me sinto bem em pronunciar Elohim. Por isso que eu pronuncio muito aqui. Na liturgia vocês verem que eu leio sempre falando Elohim. Por causa disso, porque me é agradável falar uma palavra que é o que está no original, como sendo a forma de se dirigir ao Criador. Isso me faz bem, mas, como já disse, não critico, não tenho nada contra quem usa o termo aportuguesado aí, o Deus, né? Continuando, vamos agora pegar outros tópicos, que não vou seguir um tema específico, mas vou usar pontos diferentes nessa paraxá, porque a paraxá ela aborda coisas diferentes. Em Deuteronômio, Devarim, capítulo 3, do versículo 25 ao 27, que fala sobre a súplica de Moisés para entrar em Canaã. Eu coloquei aqui essa observação em cima, esse subtítulo. A morte pode ser um momento de esperança, ou seja, uma transição. Se acredita quem está para morrer e teme ao eterno, acredita que em um momento no futuro ela vai ressuscitar e vai ter a vida de volta, a vida eterna. Eu creio que isso deve ser algo confortante para quem está, ou moribundo, quem está para morrer, porque é uma esperança. Mas também o momento da morte pode ser um pesadelo, ausência de esperança, ou seja, alguém que viveu sem crer em Adonai, no seu Messias, sem crer nas Escrituras, alguém que não estava nem aí para nada, viveu a vida como bem quis, aí chega uma hora que ele se depara diante da morte, e agora? A vida acabou, e praticamente não tem mais tempo, a vida encerrou, está encerrando ali, e ele fica diante do impasse. E agora? Será que existe vida depois? Se ele passar naquele momento a acreditar e ver um medo, mas eu vivi minha vida toda contrária a tudo isso, eu não acreditava, eu não respeitei o Eterno, não fiz pouco caso de tudo que ele deu. Aí a pessoa fica num pesadelo, sem esperança. Mas eu creio que, no caso aqui com Moisés, vamos ler. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa montanha. Moisés cresceu ouvindo sobre a promessa que Adonai fez a Abraão, a Isaque e Jacó. Aí ele teve o privilégio de ser aquele que estava ali guiando o povo àquele lugar. Ele chega diante da terra, Adonai manda olhar, e ele não tem o prazer de entrar para poder tocar.
Aí ele, que esta boa montanha e o Líbano, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu, ou seja, não concedeu o pedido de Moisés. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste assunto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao oriente, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Ou seja, Moisés contempla e sabe que não vai entrar para ver, para poder palpar, tocar, só ver de longe. E sabe que vai morrer. Mas no coração de Moisés estava o quê? A esperança. Ele sabia que em algum momento no futuro ele ia ter de volta a sua vida, porque o próprio Adonai já havia dito para Moisés lá no passado, né? Você deve lembrar, quando Moisés pede para arriscar o nome dele no livro da vida, aí Adonai fala: aquele que pecar contra mim, esse riscarei. Ou seja, Moisés tinha certeza que o nome dele estava escrito no livro da vida e que ali era só uma transição. Em algum momento no futuro, ele poderia contemplar aquela terra. Irmãos, e eu compartilho com vocês um pensamento meu. Isso é meu, né? Não coloco para você como sendo verdade absoluta, mas eu creio que Moisés morreu e foi sepultado ali, como a Torá descreve, diante do lugar que ele viu a terra de Canaã, porque no dia que ele ressuscitar, ele vai ressuscitar exatamente diante daquele mesmo cenário que ele viu pela última vez. A primeira coisa que ele vai ver quando ele levantar da morte, que voltar à vida, vai ser a última coisa que ele viu na vida anterior. E eu creio que a morte é assim, é como Yeshua diz que os que dormem, os que morrem, os que estão mortos dormem, né? Isso ele disse sobre aquele Lázaro. Eclesiastes também fala isso, que os mortos dormem. Quando você dorme, quando você está com muito sono que dorme, que você acorda, você não tem a impressão que a noite foi desse tamanho? Foi 1 hora, meia hora? Passaram-se 8, às vezes 12. Já aconteceu comigo, por exemplo, de dormir 12 horas seguidas. Parece que você está morto. Eu já dormi 12 horas seguidas. E aqui nós temos um irmão que isso para ele é muito comum. De dormir 12 horas seguidas. Você acorda que parece que você dormiu meia hora. Então, eu creio que para quem está dormindo o sono da morte, é a mesma coisa. Moisés, quando acordar, eu creio que vai ser como se ele tivesse dormido durante meia hora. Ele vai levantar e vai ver a última cena que ele viu lá e vai se alegrar. Eu creio dessa forma. Você tem direito de crer da forma que você quiser, mas isso para mim é um motivo de alegria. Eu sinto alegria em crer assim, porque nos conforta. Diante da morte você vai ter a paz, a esperança de saber que você vai dormir e que em um momento você vai acordar e parece que você dormiu apenas meia hora. Moisés vai acordar, opa, quanto tempo eu fiquei aqui mesmo dormindo? Meia hora, 1 hora? Aí o pessoal vai dizer: não, você ficou 3.500 anos dormindo. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Mas é o inverso para quem não tem essa esperança, né? Vamos continuar. Devarim, Deuteronômio 4, versículo 2. Não acrescentareis, olha o que está em negrito aí, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, Adonai Elohecha, que eu vos mando. E no capítulo 5, versículo 22, ele repete: estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e as me deu. Gente, quando se acrescenta demais, fica pesado. É o que Yeshua chama de fardo. E fardo cansa. Quando você vai carregando algo pesado demais,
chega um momento que você cansa e vai ter que deixar algo para trás. Às vezes a pessoa se revolta e larga tudo. Quando se tira também demais, falta. Né? Se você tira demais, falta. Ou seja, tem que ser a medida exata. Adonai deu a medida exata. Ele diz, não acrescentareis nem diminuireis. Eu comento aqui embaixo, o judaísmo rabínico acrescentou demais e tornou-se um fardo pesado demais de carregar. É a chamada lei oral, a chamada halahá. Acrescentou-se tanta coisa que, desde a época de Yeshua, 2000 anos atrás, já era um fardo pesadíssimo de se carregar. Imagine hoje, depois que se acrescentou tanta coisa. Por outro lado, o cristianismo diminuiu tanto ao ponto de os espaços vazios terem que ser preenchidos com coisas estranhas. Se tirou tudo, tanta coisa da instrução divina, que os espaços onde fica vazio tem que ser preenchido com algo. E foi preenchido com princípios de religiões estranhas, datas estranhas, ídolos e tudo mais. Ou seja, o correto é a linha do meio, é o que Adonai determina, nem acrescentes, nem diminua. É por isso que quem me conhece aqui na congregação sabe que eu sou muito cauteloso com tudo que é ligado à tradição. A tradição é ruim? Não. A tradição, desde que não fira a lei escrita, a Torá escrita, ela é boa. Mas tem que ser vista com cautela, porque às vezes ela chega a ponto quase de ferir. E até, em alguns casos, fere a Torá escrita, a lei escrita. Por isso que todos que me conhecem sabem que eu sou bem cauteloso com tradição. Até como, por exemplo, na última quarta-feira, Tisha B'Av, a gente dá apenas a orientação ao pessoal. Quem puder, faça jejum, quem puder, santifique esse dia, mas você não pode impor, porque não é um mandamento da Torá. Adonai não mandou fazer isso. Ela é uma coisa boa? Você está lembrando que um lugar santo foi destruído, é algo triste na nossa história, mas nós temos que saber que Adonai não mandou você fazer isso. Então tem que ser tradição no lugar de tradição, mandamento no lugar de mandamento. E aqui eu me lembro do estudo do nosso irmão Neudjan, que eu achei interessante, quando o estudo sobre, está no site da congregação moresteyeshua.org.br, que é vinho novo e vinho velho. Quando Yeshua diz que o vinho novo deve ser guardado em odres novos, o vinho velho guardado em odres velho, porque se misturar um vai danificar o outro. E nós cremos que Yeshua está se referindo ali a Torá, a lei escrita e a lei oral, a tradição, halahá, a tradição que veio depois. E aí ele encerra dizendo, aquele que prova o velho, logo diz, é melhor o velho do que o novo. Ou seja, deixa a tradição no lugar de tradição como algo novo, em odres novos, e deixa o vinho velho, que é o melhor, nos odres velhos. Aí um não danifica o outro. Mas quando você mistura, aí complica. E aí acaba um querendo, um sobrepondo o outro, que é o que tem acontecido. Se acrescentou tanto que hoje muitos estudam mais a tradição do que a própria escritura, vivem mais de acordo com a tradição do que com a escritura. E nós não queremos isso para vocês. Nós estamos restaurando de acordo com as escrituras escritas. Já está dizendo escrituras, aquilo que está escrito, a Torá do Eterno, os profetas. E a Torá do Messias, que é a forma que o Messias ensinou a se aplicar a Torá. Temos que ter cuidado com essas coisas. E um ponto interessante que eu quero ler para vocês, existe, né, as pessoas que se comportam como inimigos do Messias e Yeshua, que diz que no judaísmo, ou seja, nas escrituras judaicas, não existe mediador. Eu já ouvi isso.
Inclusive há estudos que tentam provar isso, que essa ideia de se colocar Yeshua como mediador entre Adonai e os homens, que é um absurdo, que não existe mediador na Torá. Irmãos, você pode fazer isso em casa, eu vou ler aqui agora, mas você pode ler em qualquer tradução, Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 22 ao 27, e você vai ver se sustenta essa tese. Devarim, capítulo 5, versículo 22 ao 27. Estas palavras falou Adonai a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Elohim fala com o homem, e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreremos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz de Adonai, nosso Elohim. Morreríamos. Porque há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo. Por quê? Quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo e que ficou vivo? Chega-te, olha só o que o povo está dizendo, os cabeças das tribos de Israel. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e faremos. O povo está pedindo para que Moisés vá ao Eterno, ouça tudo, e depois venha e transmita para eles. Eu lhe pergunto, se isso não for mediação, isso é o quê? Se Moisés sobe a Monte Sinai, fica lá 40 dias, recebe toda a instrução, vem e transmite ao povo, para que o povo não tivesse contato direto com o Eterno. Se isso não é mediação, me diga o que é então? Me diga o que é então, se isso não for mediação. Não existe mediação na Torá, então... Avimeleque. Pois é, Neujan está aqui lembrando que aquele rei Avimeleque, que queria ficar com Sara, quando Adonai pune aquele rei, ele pede para Abraão interceder a Adonai por ele. Ou seja, mediação também. E o sacerdócio, Aharon, a família de Aharon, que é quem entrava no Santo dos Santos, é quem levava o sacrifício do povo ao Eterno. O que é se não for mediação? Ou seja, usa-se de meios para combater Yeshua Messias, de meios totalmente absurdos. Busque outras coisas, porque essa aí não tem lógica nenhuma. No capítulo 6, versículo 4, temos o Shema, que é a declaração de fé. Adonai diz que ele é um. Moisés chega e declara: ouve, ó Israel, Adonai é nosso Elohim, nosso Deus. Adonai é um. E amarás ao Senhor teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, que nós cantamos em todo o Shabat, cantamos quando vamos dormir, cantamos quando acordamos. Depois a humanidade, como está escrito, né, nos profetas, Daniel, por exemplo, que viria um poder que mudaria os tempos e as leis. Inclusive isso foi mudado no meio de muitos seguidores de Yeshua. Lógico que todos não abraçaram isso, mas o chamado credo,
O credo verdadeiro dos seguidores de Yeshua, o credo verdadeiro de quem crê no Elohim de Israel, do Deus de Israel, é esse aí. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Elohim, é nosso Deus, o Senhor é um. Mas aí veio depois um outro credo e diz, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é três. Me desculpe você que acha que eu estou exagerando, mas se você for espremer o credo do qual eu me refiro, entenda, você sabe que termina nisso. Se você soma 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Mas aqui está dizendo, o Senhor é um. E aí a gente volta para aquilo que lemos no começo. Não acrescentes nada, nem diminuas nada a palavra do Eterno. Se ele diz que é um, é um. Não venha querer dizer que é 3. Ah, mas isso são concílios de grandes homens do Eterno. Então, acredite nos homens e faça a vontade dos homens. Melhor obedecer a Adonai, ao seu Messias. Assim já diz os apóstolos, discípulos, os Talmidim do próprio Messias. Melhor é obedecer a Adonai do que a homens. Se você acha que é melhor se apegar ao credo criado pelos homens, boa viagem. Mas o credo do Eterno é esse que está aqui. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouve, ó Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. Não há lugar para 3. E para começarmos a encerrar, vamos abordar um pouquinho a Brit Hadashah, que essa porção estudada hoje, ela é um pouco polêmica. Yeshua, como diz o ditado, pega pesado com os seus talmidins, com os seus discípulos. E eu queria um pouco destrinchar um pouquinho isso hoje, essa porção da Brit Hadashah, porque ela é muito complicada, ela é muito polêmica, e eu quero dar a minha pequena parcela de contribuição, se possível for, para ajudar no esclarecimento, né? Eu sei que não é simples, é um texto muito difícil, mas cada um vai acrescentando um tijolinho e a construção cresce. Quero também acrescentar o meu tijolinho nessa construção do entendimento do que Yeshua está dizendo aqui. Yohanan, João, capítulo 6, a partir do versículo 24. Yohanan, João, capítulo 6, a partir do versículo 24 até o 36. Vendo, pois, a multidão, eu vou ler para depois a gente comentar. Vendo, pois, a multidão que Yeshua não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Yeshua. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Yeshua respondeu-lhes. Yeshua foi bem direto, bem o típico judeu. Digo-vos que me buscais, na verdade, digo-vos, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Lembra que Yeshua multiplicou os pães ali, 5 pães e 2 peixes, que alguns acreditam, eu não sei, alguns acreditam que esses 5 pães é uma referência aos 5 livros da Torá, porque exatamente 5 pães foram multiplicados. E Yeshua diz que nem só de pão viverá o homem, não é assim? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então existem pessoas que creem que esses 5 pães sejam uma simbologia da Torá, os 5 livros da Torá, que é a palavra de Deus que Yeshua se refere, e que os 2 peixes sejam os escritos e os profetas, né? Eu acho interessante, pode ter sentido sim isso aí. Aí Yeshua continua, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Elohim, de Deus?
E Yeshua respondeu e disse-lhes: a obra de Elohim é esta, que creias naquele que ele enviou. Aqui eu creio que Yeshua está fazendo uma referência a Devarim, Deuteronômio 18, quando fala lá do profeta que Adonai enviaria e que a ele o povo deveria ouvir. Eu creio que Yeshua está se referindo a isso. Versículo 30. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? O povo tinha acabado de ver Yeshua multiplicar 5 pães para alimentar quase 5.000 homens e ainda está pedindo um sinal. Imagine. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus-lhes a comer o pão do céu. Disseram-lhe, pois, disse-lhes, pois, Yeshua, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Yeshua lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ou seja, Yeshua está aqui reafirmando. Eles viram aqueles sinais ali de Yeshua de multiplicar 5 pães para 5.000 homens e ainda não creem. Vamos saltar para o versículo 48 até o 59. Eu sou o pão da vida. Aqui a coisa fica complexa. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui, Yeshua certamente está fazendo uma referência ao seu sacrifício. Vocês lembram que quando o ofertante levava o seu sacrifício, ele participava do sacrifício. Uma parte era para o sacerdote, mas o ofertante tinha que comer também do sacrifício. O sangue era aspergido ali no altar, a outra parte derramado, né, aos pés do altar, e o ofertante comia também, ele internalizava o sacrifício. Eu creio que Yeshua está dizendo isso aqui. Ele aqui agora é o supremo sacrifício. Aquele que quer Yeshua como seu sacrifício expiatório vai ter que comer sua carne, ou seja, simbolicamente, fazendo referência ao sacrifício que era ofertado sobre o altar. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? E Yeshua, pois, lhes disse, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha só, eu creio que Yeshua aqui está colocando o sacrifício dele como algo mais profundo. O sacrifício de lá, do templo, como eu falei, só se comia a carne. O ofertante comia a carne. O sangue era espargido, derramado ali no altar e nos cantos do altar, nos pés do altar, era derramado ali. E Yeshua está dizendo para que o sangue dele também deve ser bebido. Ou seja, como é simbolicamente, eu creio que ele está querendo dizer que a coisa tem que ser mais ampla. Não só a carne, mas o sangue também, que é quem expia. Você tem que internalizar por completo. Mas é necessário um entendimento mais profundo do que Yeshua está dizendo. Mais na frente ele vai explicar. É para se comer a carne. Aqueles ali estavam acreditando que era para comer a carne dele literalmente e beber o sangue literalmente. E Yeshua vai explicar mais na frente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, ou seja, recebeu a expiação plena, né? Internalizou o sacrifício por completo. Não comeu só a carne, mas o sangue também, internalizou por completo. Você que está se escandalizando, aguarde a conclusão. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, internaliza Yeshua. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Aqui é uma referência àquele maná lá no deserto, né? Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas disse ele ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Olha só, Yeshua parece, para muitos aqui, pode estar querendo dizer bobagem. Ora, ele diz que quem comer a carne dele e beber o sangue dele não morrerá, mas viverá para sempre. No entanto, todos morrem. Até hoje, todos que creem em Yeshua morreram. Você que está se escandalizando com isso, se lembre que em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, aparece a mesma figura de linguagem. Adonai diz, através do profeta Ezequiel: mas se o ímpio se converter, 18, 21, Ezequiel 18, 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. No entanto, nós sabemos que todos que viveram em justiça morreram também. Ou seja, o que é que Adonai está querendo dizer através de Ezequiel e o que é que Yeshua está querendo dizer aqui? Ele está falando numa linguagem mais espiritual, que só num nível sólido você vai conseguir entender. Aqui, você que conhece, quem conhece a cultura judaica, faça uso agora dos 4 níveis de interpretação. Saia do Peshat, saia do Drash, vá para o Sod. Você vai entender o que Yeshua está querendo dizer. Ele está usando um nível mais elevado. Ele está falando aqui da vida vindoura, do Olam Rabá, da vida que você vai receber após a ressurreição, porque ele sabia que todos morreriam. Ele mesmo disse que todos os seus discípulos morreriam. E todos morrem até hoje. Mas chegará um dia que o direito à vida virá. Ou seja, para Adonai, todos vivem. O que é que Yeshua está querendo dizer? Para Adonai, todos vivem. Lembra, gente, que até na Torá diz isso? Eu sou Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Yeshua usa isso bem colocado. Yeshua diz, Adonai disse, eu sou Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele não diz, eu era. Ele diz, eu sou. Porque para a Yeshua reitera, porque para Adonai todos vivem. Ou seja, Yeshua está usando um nível mais elevado aqui. Para Adonai todos vivem. Então essas pessoas aqueles que viviam em retidão, como Ezequiel mostrou aqui, e aquele que internaliza Yeshua, seu sacrifício completo, sua carne, seu sangue, ou seja, o sacrifício completo, a pessoa recebe de modo completo, internaliza Yeshua em si, ele vive perante Adonai. Embora morra nessa presente vida, a salvação dele, a redenção, a ressurreição dos mortos está garantida. É só questão de tempo, é só questão do dia chegar. Para Adonai, ele vive. A pessoa está lá dormindo, mas eu lhe pergunto, quando você está dormindo, como eu citei aqui, que já aconteceu comigo, não é todo dia, mas quando já houve comigo diversas vezes, está muito cansado e eu dormi 12 horas seguidas. Nosso amigo Lucas aqui tem essa experiência, né, Lucas? Não, eu já dormi 12 horas seguidas. Eu digo assim, levantar para ir ao banheiro rapidinho, voltar e dormir de novo, mas dormi um período de 12 horas, porque estava com mais de uma noite, 2, 3 noites acumuladas de sono. Eu estava morto? Não, estava ali como morto. Não via nada, o que acontecia ao meu redor, estava desligado da tomada. Mas estava vivo. Para Adonai, os mortos dormem, mas estão vivos. Yeshua se refere a isso. Repito, você que é judeu ou entende da cultura judaica, você só entende isso aqui pegando um nível mais elevado, um nível sólido, talvez. E para entender mais profundamente o que Yeshua está dizendo, vamos à conclusão aqui para a gente encerrar. Vamos para o capítulo 6, versículo 60, o mesmo lugar que nós estamos, um pouquinho mais à frente. Yohanan, João, capítulo 6, versículo 60 ao 63.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Porque realmente é complexo. Sabendo, pois, Yeshua em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Da mesma forma, eu sei que tem, se porventura em algum momento, ou agora ou em algum momento, algum israelita que não crê que Yeshua é o Messias estiver me ouvindo, ele está se escandalizando com isso. Da mesma forma que lá se escandalizaram com Yeshua. Só que Yeshua continua. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Agora aqui, versículo 63, está a chave. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que é que Yeshua está dizendo aqui? A carne que eu mando vocês comer, o sangue que eu mando vocês beber, eu apenas estou utilizando como um símbolo. Vocês têm que dar ouvido ao que eu estou dizendo. Vocês têm que internalizar a minha palavra, o meu ensinamento, é a obra que eu fiz, a obra expiatória que eu fiz. Não é comer literalmente a carne e beber literalmente o sangue. Porque isso, Yeshua diz aqui, para nada aproveita. É apenas um símbolo. Aquele sacrifício que era comido lá no templo, quando alguém sacrificava o Eterno e comia a carne do sacrifício, semelhantemente a qualquer outro alimento, ela ia depois para onde? Ela ia para a privada, como Yeshua diz, os alimentos, para onde os alimentos vão. Então, literalmente, você não pode comer a carne e o sangue dele. Ele está aqui fechando a questão. O Espírito é o que vivifica a carne e o sangue, lógico, para nada serve. Ou seja, é o que eles representam, é o significado que eles representam, é a vida contida no sangue, é a vida contida na carne que realmente importa. Por isso que Yeshua diz, é o Espírito que vivifica, é a vida que ele deu pela humanidade. Ele sacrificou a sua carne, ele sacrificou o seu sangue, você tem que aceitar isso como seu sacrifício, você tem que internalizar esse sacrifício, comer essa carne, beber esse sangue, significa isso, internalizar essa obra, que é espiritual, que só pode ser entendida num nível mais elevado. Eu creio que aqui Yeshua fecha a questão, só não entendem quem não quer reconhecer Yeshua como o sacrifício pleno. Então, irmãos, é aquilo que eu sempre digo: se você não compreende, principalmente no que diz respeito a Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, se tem coisas que você não compreende, você se escandaliza, ao invés de criticar, ao invés de dizer que é deturpação, ao invés de dizer que é adulteração, tenha cautela, deixe quieto e aguarde o dia que o entendimento venha se abrir para você compreender. Sabemos que existem deturpações nas traduções, sabemos que existem enxertos, sabemos que existe textos retirados, acrescentados, existe. Tudo que o homem põe a mão adultera, tudo que o homem põe a mão prejudica, não é assim? Só que o mesmo homem que adultera as coisas, que dificulta as coisas, é esse mesmo homem que Adonai usa para executar a sua obra na terra. Você não pode achar que porque tem a mão do homem, aquilo ali tirou o valor, porque se você só quer algo, se você acha que para você só serve algo que foi feito pelo próprio Criador, que não teve intervenção humana, você não vai ter nada. Sabe por que você não vai ter nada? Porque muito das pessoas, vocês que me ouvem, eu falo você, eu não estou dizendo para você que acredita nessas coisas, eu estou dizendo para você de um modo geral, para aquele que em algum momento vai me ouvir e a palavra sirva para ela. Você que acha que as escrituras, a Torá, os profetas, a Brit Hadashah não tem valor para você, que você não confia porque foi escrita por homens, você quer o quê?
Você quer algo que tenha sido escrito pela palavra, pela mão do próprio Eterno? Existe algo que foi escrito pela mão do próprio Eterno. As Escrituras falam que os 10 mandamentos, as 10 palavras, que está lá em Shemot, Êxodo, capítulo 20, ali está escrito que foi escrito pelo próprio dedo do Eterno. É a única parte das Escrituras que elas dizem, as Escrituras dizem que não houve intervenção humana. Moisés apenas preparou as tábuas e o próprio Eterno escreveu ali aquelas 10 palavras. Tamanha era a importância. Mas estas mesmas 10 palavras, vocês não acreditam nela. Eu estou dizendo aqui, como eu falei, para quem não acredita, viu? Me entendam os irmãos que estão me ouvindo. Porque deturparam. Se você pega qualquer Bíblia, em qualquer versão, vai estar lá, por exemplo, 4º mandamento, lembra-te do dia de Shabat, lembra-te do dia de Shabat, sábado, para o santificar. Quase não sai. Mas você chega, pega outros compêndios por ali, você vai ver lá escrito, 4º mandamento, guardai domingos de festas e guarda. Isso é o quê? Isso é recusar o que foi escrito pela mão do próprio Eterno, porque ela está dito que foi escrito diretamente com a mão dele. Você não aceita o que foi escrito pela mão dele e depois diz que não acredita no que foi escrito pelos homens. Então você quer o quê? Aí é que a gente entende aquela parábola de Yeshua. Ora, tocaste flauta e não dançaste. Cantaste lamentações e não choraste. Ou seja, vocês querem o quê? Você não quer aceitar as Escrituras, não concorda com ela porque foi escrita por homens. Um pedacinho que tem lá, que diz que foi escrito pela mão do próprio Criador, você também não aceita e ainda deturpa. Porque não só o 4º mandamento é deturpado, como o 2º também. Quando ele diz, não farás nada, semelhança alguma no que há no céu, na terra, debaixo da terra. E as pessoas fazem. O mundo é cheio de ídolos. Inclusive de pessoas que têm a Bíblia na mão, que diz que ela é a palavra de Deus. Lá está dizendo que não farás nada. Nessa porção que nós estamos estudando, Adonai fala que, Moisés fala que quando o Eterno se revelou no Monte Sinai, em fogo, lá na escuridão, na nuvem, semelhança nenhuma vistes, apenas a voz, para que não se corrompa e tente fazer alguma imagem de homem ou de mulher. Vocês lembram disso? Está escrito nessa porção? Deuteronômio, eu não me lembro nem exatamente qual é, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, mas está lá bem claro. Aqui, capítulo 4, versículo 15. Guardais, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, ou seja, de homem ou de mulher. E aí sai proibindo também de animais. Ou seja, isso aqui é uma referência ao 2º mandamento. Não farás nada, semelhança nenhuma de homem ou de mulher, do que há no céu e na terra, porque o Eterno não permite isso. E vocês transgridem também o 2º. O 2º, o 4º, e depois diz que não acredita na Bíblia porque é escrita por homem. A pequena parte que foi escrita pelo Eterno não acredita também. Então, o que é que você quer? Você quer que desça fogo do céu para você acreditar em alguma coisa? Aí Yeshua chega e diz lá para aquele rico, né? Ah, Senhor, mas se vires os mortos ressuscitar, eles quererão. Aí Yeshua, ora, se eles não creem em Moisés, se eles não creem em Abraão, pouco mais a crerão que os mortos ressuscitam. Ou seja, não adianta. Quando você não quer crer, não tem jeito. Não tem jeito. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno abra os nossos olhos, Adonai, o Senhor, abra os nossos olhos, para que possamos cada dia compreender melhor e não permitir que a nossa cerviz, nosso pescoço endureça e caiamos também nesse erro de resistir à instrução que Ele nos deu. Eu quero aqui avisar os irmãos que logo mais, se Ele permitir, se Adonai permitir, nós estaremos novamente nesse mesmo canal,
dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, o último livro das Escrituras. Às 17 horas, você pode acessar morestieyeshua.org.br e lá você vai ver o ícone do YouTube, você clica lá e acompanha, ou pelo Facebook, mas o mais recomendado é pelo YouTube, que está funcionando melhor. Que Adonai nos abençoe, recebam a bênção dele, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, vihuneka, Issa Adonai panav elecha, veasem lecha, Shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz, a Shalom. Shabbat Shalom. לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את דמי האב.